Olá pessoal, estou muito feliz de estar com vocês novamente. Eu, professor José Eduardo, trataremos agora de mais um novo componente na etapa 2 do semestre 2025.2. Neste momento vamos desenvolver, início do desenvolvimento, na verdade, do componente curricular Fundamentos da Pedologia e da Edafologia. E para a primeira aula, a ciência dos solos, sua origem e importância para a geografia. Bom, é bom lembrar que a construção do conhecimento é passo importante para o desenvolvimento pessoal e profissional. Nunca esqueçam disso. Então, é um processo. Bom, mas o que vem a ser a ciência do solo? Podemos explicar a ciência do solo sobre três vertentes. Primeira, a pedologia. Do ponto de vista da pedologia, o estudo do solo como um corpo natural. Então, o seu foco está na gênese, morfologia, classificação e distribuição da paisagem. Do ponto de vista da edafologia, o estudo do solo ele tem sua relação com os seres vivos, ou seja, o nosso foco vai ser a importância para a produção agrícola, florestal e para o meio ambiente. De uma forma geral, para a geografia, o solo ele constitui-se como um elemento fundamental da paisagem geográfica, conectando a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera. Então, o solo ele é formado por vários elementos a conhecer. O solo é um recurso natural, renovável, mas em escala de tempo geológico, ou seja, sua formação ela é lenta, porém contínua. Então, ela demora muito tempo para se constituir efetivamente no solo. A teoria clássica de Dokuchaev, o pai da pedologia, ele diz que o solo ele é constituído, ou melhor, ele estabeleceu que o solo é um produto da interação de 5 fatores de formação. Então, o solo resulta da ação simultânea e integrada de fatores e processos. Na figura que nós acabamos de projetar, nós temos aí um processo. Temos a rocha-mãe, o intemperismo e depois a constituição do solo, que é resultante de vários processos físicos, biológicos e químicos. Na figura nós temos a passagem ou fases dessas etapas de constituição, né, da formação do solo. Observe ainda que os fatores de formação do solo, nós temos a rocha que dá origem ao solo, nós temos o clima, que é a temperatura, a pluviosidade influenciam o intemperismo e a pedogênese. Temos aí fatores orgânicos, né, que são flora, fauna e micro-organismos, que adicionam matéria orgânica e promovem, evidentemente, as transformações. Temos aí o relevo, a topografia afeta a drenagem, né, a erosão e o acúmulo de sedimentos. Temos aí o tempo, né, o fator temporal. O tempo é necessário para a evolução dos perfis. Bom, ainda dentro desses fatores nós temos a rocha, o clima, o organismo, o relevo e o tempo. Então, desta forma, os processos podem acarretar em perdas, transformação, transporte e adições. A ação do clima e dos organismos que atuam sobre determinado material de origem, no caso a rocha, que ocupa determinada paisagem ou relevo, durante certo período de tempo, são partes do meio ambiente. Então, a atuação dos fatores. Nós vemos aí nessa foto um processo de intemperismo. Então, o intemperismo é um conjunto de processos físicos e químicos, né, e também biológicos, né, que desagregam e decompõem as rochas, criando o que? O material de origem do solo. Então, o intemperismo físico, ele é a quebra, na verdade, das rochas por variações de temperatura, congelamento de água, etc. Ainda na atuação do intemperismo, temos o fator químico, que é a decomposição de materiais por reações químicas, né? A hidrólise e a oxidação, por exemplo. Nós temos aí uma imagem que representa muito bem esse intemperismo químico. Do ponto de vista biológico, é a ação de raízes, né, micro-organismos e outros seres vivos na desintegração da rocha. Nessa imagem aí a gente tem esse processo aí sendo acompanhado através das fases. Portanto, a rocha-mãe começa a ser degradada pelo intemperismo, os primeiros seres vivos iniciam a colonização, o solo já apresenta camadas e a vegetação vai diferenciando-se e depois o solo se torna maduro. Então essas fases aí, de uma forma simples, vocês conseguem observar na representação gráfica. Ainda de acordo com a atuação do solo, nós temos a camada de restos de plantas, né, e animais na superfície do solo. É o primeiro horizonte mineral do solo, mais escuro por conter mais humus que os horizontes B e C. Temos o horizonte também formado por partes bastante desagradáveis, né, e
da rocha-mãe, nesse caso, estando abaixo do horizonte A, e também temos o horizonte que é formado por partes pouco degradadas, né, pouco desagregadas, na verdade, da rocha-mãe, com presença de materiais que ainda estão a ser transformados em solo. E também a rocha-mãe, que, submetida ao intemperismo, se desagrega, né, e se decompõe, dando origem ao solo. Então, formações de horizontes, foi o que o professor acabou de falar para vocês. Então, é a ação dos fatores de formação ao longo do tempo, resultando nas camadas distintas, que são os horizontes A, B, C, R, que compõem o perfil do solo. Então, na imagem aí vocês têm a representação com o que o professor acabou de falar, descrevendo efetivamente estes horizontes. Em alguns estudos a gente vai encontrar a camada O, que é a camada de origem do solo. Bom, perdas, transformação, transportes e adição. Como é que ocorre isso? Esses processos eles são responsáveis pela transformação da rocha em solo, diferenciando-se desta por ser constituído de uma sucessão vertical de camadas que diferem entre si, tanto na cor, na espessura, na granulometria, no conteúdo de matéria orgânica e nutrientes de planta. Considerando que todos os solos são formados pela atuação desses processos, como se explica então que na natureza existem diversos tipos de solos? Bom, a importância para a geografia humana, o solo e a sociedade. Portanto, na agricultura, o solo é a base, né, da produção de alimentos, fibras de energia, sua fertilidade e manejo influenciam a segurança alimentar em todo o planeta. O uso e ocupação do solo. Bom, o solo condiciona o desenvolvimento de cidades, evidentemente, né? As edificações, as construções, né? A infraestrutura de uma forma geral e a localização de atividades econômicas, né? Os pontos comerciais, etc. Também temos as questões ambientais. A gestão inadequada do solo leva a problemas enormes e às vezes irreversíveis, né? Como a desertificação, a erosão, a compactação e a contaminação. É importante perceber ainda que os componentes do ecossistema, o solo é um elo vital nos ciclos biogeoquímicos, através da água, carbono e nitrogênio, e na sustentação da biodiversidade. Como recurso hídrico, o solo atua como um filtro natural, armazenando e purificando a água, regulando os fluxos, né, os fluxos hídricos e prevenindo enchentes. E do ponto de vista do clima, o solo é um grande reservatório de carbono e por isso, sua conservação é crucial para a regulação climática. A classificação dos solos, através do Sistema Brasileiro de Classificações dos Solos, o CIBS. Então, nós temos a classificação dos solos é fundamental para o seu estudo e manejo. O CIGS desenvolvido pela Embrapa é o sistema oficial de classificação do solo no Brasil. E o sistema é hierárquico, com 6 níveis de categorias, ou 6 categorias. Exemplo das classes e ordens: latossolos, solos profundos e intemperizados, argissolos, com acúmulo de argila em profundidades, e neossolos, não é? Que são os solos mais jovens. A síntese de nossa aula, nós vimos a pedologia e a edafologia são ciências essenciais para a compreensão de todo o planeta. Portanto, a geografia se aproxima desses conhecimentos para analisar e melhor compreender a inter-relação entre o solo e os aspectos físicos e humanos da paisagem. Estudar o solo é entender a base da vida, da população e da sustentabilidade ambiental. Aqui nós temos algumas referências, né, tratadas neste conteúdo de sala, neste conteúdo de aula, portanto, dispostas como material indicativo na nossa semana. E eu desejo a todos bons estudos e até a próxima. Pessoal, fiquem com Deus.